Pelo batido e atacante não joga mais pelo Flamengo. Presidente BAP é denunciado. Everton Cebolinha na mira do Fluminense. Fim da novela Vitão. Internacional decidiu negociar o zagueiro com o mais querido. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir nessa manhã de sábado, dia 27 de dezembro, que deixem o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Bom, começar esse vídeo com aquela palavra de meditação matinal que está em Provérbios 7, versículo 1, que diz o seguinte: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Pedir a Deus, em nome de Jesus, que esteja abençoando cada lar, que esse vídeo esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares e que esse venha a ser o melhor sábado de todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Último sábado de 2025. Hoje tem o Jogo das Estrelas lá no Maracanã. A partida começa às 18 horas e 30 minutos. Transmissão da ESPN. Trouxe as informações no vídeo de ontem. Vão lá, dê aquela moral que esse dinheiro vai ajudar muitas famílias que estão necessitadas, né? Gente, tem muitas informações aqui para trazer. Eu vou deixar o restante para o vídeo da tarde, porque tem muita coisa. O elenco do Flamengo está de férias, mas as coisas estão acontecendo, as coisas estão quentes nos bastidores. E a primeira é aqui, ó. Na mira do Fluminense, Everton Cebolinha deve deixar o Flamengo em 2026. O Flamengo considerou negociá-lo no meio do ano, mas não recebeu proposta. O próprio Cebolinha quis sair. Bom, a informação aqui do GE, tá? De que o Flamengo considerou negociá-lo no meio do ano, mas não chegou nenhuma proposta, o atleta quis sair. Felipe Luiz disse que ele era um cara muito importante para o elenco e continuou. O atacante quer ter mais minutagem e a concorrência no Flamengo hoje é grande. Samuel Lino e Jorge Carrascal estão à frente. Bruno Henrique, quando atua de ponta, também tem mais chances do que ele. Cebolinha é bem avaliado no Flamengo, mas não é considerado indispensável, né? O cenário é, se houver boa proposta, o clube topa vender e o jogador ouvir, né? Chega uma boa proposta para o Flamengo, né? O Flamengo vai avaliar essa proposta, vai conversar com o atleta, pô, bom para ambas as partes, então junta sua chuteirinha e mete o pé. No entanto, o Flamengo não vai facilitar nos valores de venda, pois entende que o camisa 11 tem muito bom nível e custou caro aos cofres rubro-negro, né? Então vamos aguardar que tem mais saídas previstas aí, né? Além de Everton Cebolinha, Flamengo autorizou Alan e autorizou também Michael a procurarem um novo clube. Vamos ver aí o que vai acontecer. Outra informação aqui é sobre o goleiro Hugo Souza, mas o Hugo Souza ainda é do Corinthians, PQD sim, mas o Flamengo ainda detém 40% dos direitos econômicos do jogador. E caso ele seja negociado, o Flamengo vai receber uma farpela. E o Milan, da Itália, prepara uma nova proposta por Hugo Souza. Uma possibilidade avaliada pelo clube italiano é comprar o goleiro e deixar, né, no Corinthians até a Copa do Mundo. Contrata o jogador, né? Deixa ele lá depois da Copa do Mundo, que é quando começa a temporada europeia, que a temporada lá é 2025, 2026, 2027. A temporada lá começa no meio do ano. O Corinthians recusou uma primeira proposta do Milan e os valores não foram considerados muito altos, né? Foram considerados baixos pelo Corinthians. Então, como eu falei, o Corinthians detém 60% dos direitos econômicos e 40% do Flamengo. Então, eles têm que vender por um valor bem elevado para eles poderem, né, tirar uma boa farpela, que uma parte, quase a metade, vai para o Flamengo. Informação da nossa queridíssima Raíza Simplício, tá? Outra informação aqui é que o Flamengo está de olho num volante, né, do São Paulo. Informações do canal Paparazzo Rubro-Negro. Marcos Antônio entrou no radar do Flamengo após a diretoria passar a avaliar novas opções de volante no mercado. O movimento ocorre diante da possível cirurgia de Saúl e dos problemas nos joelhos de Nicolas de la Cruz. Aquele problema crônico que todos nós já sabemos. Runco trouxe à tona, foi até demitido, né?
O volante do São Paulo tem 25 anos, pertence a Lazio, está emprestado ao São Paulo. O Flamengo monitora a situação buscando reforçar o setor para a sequência da temporada. Se o Saul for operado, ele vai ficar 4 meses fora. Infelizmente, o Nicolas de la Cruz ele não pode ter uma grande sequência de treinos e de jogos. Tem que ser feito um controle de carga, um controle de minutagem. Isso acaba atrapalhando um pouco, né? Então, vamos para outra informação aqui que parece que deu tudo certo. Depois de tentar negociar Vitão com o Cruzeiro, né? O Vitão deve ser o novo reforço do Flamengo. O Internacional aceitou a nova investida do Flamengo pelo zagueiro. Agora o clube rubro-negro foca nas negociações das bases salariais com o staff do defensor de 25 anos para selar o acordo. Parece que tudo entre Flamengo e Internacional está certo. O Internacional deixou o atleta e seu staff livre para negociarem com o Flamengo salário e tempo de contrato, tá? A proposta que convenceu o Internacional gira em torno de 10 milhões e 700 mil euros, cerca de 70 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos na compra. A compra ela se divide da seguinte forma: abatimento da dívida de Thiago Maia, 4 milhões e 700 mil euros, cerca de 31 milhões de reais, referente à compra do Thiago Maia, né, incluindo juros de mora, pagamento à vista de 5,5 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais na cotação atual, a serem pagos em até 10 dias a assinatura, mais bônus de 500 mil euros, mais 3 milhões e 300 mil reais, condicionados a metas, ou seja, número de partidas, conquista de títulos. Bom, o Flamengo pelo menos vai conseguir abater essa dívida eterna com o Thiago Maia. O acerto representa uma reviravolta, já que o Cruzeiro também estava forte na disputa, com o sim, né, do jogador. O atleta tinha aceitado a proposta do Cruzeiro, né? O clube também tinha aceitado, mas parece que um jogador que era para ser colocado na negociação não aceitou ir para o Colorado, tá? Então, entre o sim, né, de Flamengo e Internacional, agora o Flamengo vai agilizar a documentação para garantir o reforço antes da reapresentação do elenco, que está previsto para o dia 14 de janeiro, mas ainda não há uma confirmação, isso por conta ainda da não renovação de contrato com o Felipe Luiz, que eu vou falar sobre isso mais à frente, tá? Presidente do Flamengo é denunciado. A União Brasileira de Mulheres, UBM, denunciou o BAP, presidente do Flamengo, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por falas contra a jornalista Renata Mendonça, da Globo. A União das Mulheres aí sustenta que BAP ultrapassou o limite ao se referir a jornalista como nariguda da Globo. Segundo o documento, as falas tiveram caráter machistas. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva não informou ainda se irá instaurar processo disciplinar. Bom, eu não vou defender o BAP não, ele foi um tanto quanto grosseiro pela posição que ele ocupa. Mas também não sou contra ele de tudo, porque essa jornalista ela vive sempre criticando o Flamengo, sempre criticando o futebol feminino do Flamengo, e nos outros clubes também é a mesma coisa, vivem o mesmo problema que o Flamengo, falta de estrutura e outras coisas mais, mas ela só bate no Flamengo, né? E em nenhum momento o BAP citou o nome de Renata Mendonça. Quem associou as falas à imagem dela foram os próprios companheiros delas, jornalistas, que começaram a divulgar um monte de foto dela nas redes sociais. Então, assim, em nenhum momento, e pelo menos o que ele falou, nariguda que ele diz, se meteu o nariz onde não deve, né? Nós falamos muito isso na década de 80, década de 70, década de 90, mas agora é tudo diferente, né? Tudo diferente. Agora vamos falar aqui sobre a renovação de contrato de Felipe Luiz. A demora na renovação de Felipe Luiz começou a gerar divisões internas no Flamengo. Enquanto parte da cúpula ainda acredita no acerto, outros membros já se mostram desmotivados e defendem a busca imediata por um outro treinador. O clube corre contra o tempo,
pois a temporada de 2026 já está chegando. A indefinição afeta diretamente o calendário e a reapresentação do elenco prevista para o dia 14 de janeiro, que ainda não foi oficializada justamente por causa do impasse. O Flamengo tem compromissos cruciais, jogo no início do ano, como a decisão da Supercopa do Brasil contra o Corinthians no dia 24 de janeiro e a estreia no Brasileirão contra o São Paulo no dia 28 de janeiro. Embora o atual técnico continue sendo prioridade, o nome de Arthur Jorge, do Al Rain, ganha força como plano B da diretoria para assumir o comando caso o vínculo com Felipe Luiz não seja estendido. O problema do Felipe Luiz aí é questões salariais, né? Segundo eu vi na página da minha amiga Isa Flá, o representante de Felipe Luiz está pedindo um salário de 3,5 milhões. Seria o técnico mais bem pago do futebol brasileiro. Aí eu entro naquela questão. Vitor Pereira, Paulo Souza, vários outros técnicos, Tite, né, Sampaoli, que passaram pelo Flamengo, recebiam salários astronômicos, multa rescisória lá em cima, apesar que era outra diretoria, mas tudo bem, multa rescisória lá em cima, e não ganharam nada com o Flamengo, né? Aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Dorival Júnior em 2022, ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores da América, aí chegou 2023, não renovou o contrato com o cara e nós tivemos o ano de 2023 pífio. O Flamengo perdeu todos os títulos que disputou na temporada. Então, eu acho que deveria ser olhar com mais carinho, né, para o que o Felipe Luiz fez e o que esses técnicos fizeram lá atrás, ganhando salários astronômicos. Então, estamos nessa indefinição aí com relação a Felipe Luiz, né? Mudando aqui de assunto, especulado no Flamengo nos últimos dias, Anderson Talisca negou interesse e retorno ao futebol brasileiro no momento. Talisca disse o seguinte aqui, abre aspas, agora não, agora o foco está aqui, em conquistar o título pelo Fenerbahçe. Eu não fico pensando nessas coisas ainda. Lá na frente, sim, quem sabe, fecha aspas, disse Anderson Talisca, que está no Fenerbahçe da Turquia. Bom, o Flamengo acertou o empréstimo de Carlinho ao Remo. O vínculo do atleta com o Flamengo vai até dezembro de 2026. Ou seja, atacante não joga mais pelo Flamengo, porque quando terminar o seu contrato com o Remo, o vínculo dele com o Flamengo terá se encerrado. Carlinhos estava emprestado ao Vitória, clube que defendeu em 23 jogos e marcou 4 gols. O Leão tentou devolver o jogador antes do término do empréstimo, mas não teve sucesso, que era a opção do Flamengo, aceitar ou não a devolução, e o Flamengo não aceitou. Como o atacante estava fora dos planos da diretoria do Flamengo, o Mengão acertou o empréstimo, mas agora para o Remo, que vai jogar a Série A de 2026. Então, atacante Carlinhos não vestirá mais o manto sagrado, nem agora em 2026 e nem em 2027, como eu falei, o vínculo dele com o Mengão vai até dezembro de 2026. Outro assunto aqui é sobre quem está sendo especulado no Flamengo aí, que é Tati Castellano. E segundo a jornalista Raíza Simplício, o Flamengo não formalizou nenhuma oferta a Lazio por Tati Castellano até o momento. Nas últimas conversas, o clube do Flamengo deixou claro que só daria um próximo passo depois de assinar a renovação de contrato com o técnico Felipe Luiz. Por enquanto, segue tudo na mesma em relação ao atacante argentino. O Flamengo tem interesse no Tati Castellano, de 27 anos, atacante argentino que está na Lazio, da Itália? Tem sim. Mas, como eu falei, até a reapresentação dos jogadores para 2026 está dependendo da renovação de contrato de Felipe Luiz. Espero que isso se resolva o mais rápido possível. Está batendo as portas, hoje é dia 27. Temos 4 dias para acabar o ano, 4 dias para acabar o vínculo de Felipe Luiz com o Flamengo. Então a diretoria que se movimente aí, como eu falei, olhe lá atrás, vários técnicos que passaram pelo Flamengo com salários altíssimos e não conseguiram agregar nada de positivo. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, paraquedista rubro-negro, fico por aqui.
voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.